Introdução à gestão de transportes, tipos de modais. Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos falar sobre os modais de transporte. E os modais de transporte nada mais é do que os tipos de transporte que são utilizados para que a mercadoria saia do ponto de origem até e chegue ao seu ponto de destino. Então, quando nós estamos comentando sobre modais, você sabe o que é um modal de transportes? O modal é um tipo de transporte, é uma característica específica daquele transporte. E essa característica específica tem a ver, claro, com o tipo de produto, com a distância que vai ser percorrida, com o volume de mercadorias que serão transportadas, com o tempo necessário para que esse produto movimente de um ponto a outro. Então, essas características é que fazem a diferenciação entre os vários modais de transporte. Então, nós podemos dizer, por exemplo, quais são os principais modais de transporte que nós temos? Podemos dizer que, basicamente, hoje são 6 principais. Modal rodoviário, modal ferroviário, modal hidroviário ou marítimo ou de cabotagem, modal dutoviário, modal aéreo e a própria internet, que é um modal, que é um tipo de transporte também de dados, né? Então vamos conhecer especificamente esses 6 tipos de modais de uma maneira um pouco mais detalhada. Basicamente começamos com o modal rodoviário. O modal rodoviário, ele possui, é o principal modal utilizado no nosso país. Então, claro, nós vemos, né, a confluência de estradas que nós temos no nosso país, de caminhões, é caracterizado pelos caminhões, pelas carretas, pelas vans, né, pequenos veículos de transporte. Então, esse é o principal tipo de modal que nós temos no Brasil. Podemos dizer que, basicamente, 60% a 70% do modal característico da nossa economia está ligado dentro do modal rodoviário. E, basicamente, né, ele possui mais de 1.700.000 quilômetros de estradas e rodovias ao longo do país, né? São veículos próprios, podem ser autônomos ou de transportadoras. Veículos próprios é o da própria empresa, né? Ela utiliza os seus veículos próprios para fazer as entregas. Veículos autônomos são aqueles veículos, por exemplo, os caminhoneiros, né? Que eles têm um caminhão e eles prestam serviço de transporte para vários tipos de empresa, pegando cargas, né, ao longo do seu trajeto, ao longo do serviço que ele está prestando. E, ao mesmo tempo, também tem as empresas especializadas, que são as transportadoras, que são as empresas, né, que são as empresas normalmente terceirizadas, em que uma empresa, eu fabrico determinado produto, eu vendo, né, eu preciso entregar esse produto para o meu cliente e, em vez de eu ter o meu próprio veículo, eu contrato empresas transportadoras que fazem essa entrega do produto até o meu cliente, né? A vantagem do modal rodoviário envolve a questão da capilaridade, variedade e flexibilidade, ou seja, o modal rodoviário é muito importante para curtas distâncias. Por quê? Porque você consegue entregar os produtos em qualquer rua, em qualquer, né, pequenas estradas que você tem ao longo, né, do seu trajeto. Então, isso é muito importante. Também você consegue entregar vários produtos ao mesmo tempo dentro de um mesmo caminhão, por exemplo, né? E a questão da flexibilidade, porque, de repente, você tem uma rota que vai ser entregue em determinado destino e aquela rota ela acaba, por exemplo, acontece um acidente, né, uma ponte que caiu, e aí você precisa traçar uma nova rota. Então ele é flexível ao ponto de você poder alterar a sua rota, mesmo que às vezes um pouco mais longa, mas você consegue fazer a entrega da mesma maneira. Então esse é o modal rodoviário, ou seja, um modal muito importante que é predominante em nosso país. Bom, vamos conhecer agora o modal ferroviário, que, diferentemente do modal rodoviário, o ferroviário ele possui algumas características específicas. Por exemplo, ele serve para se transportar grandes volumes de carga e a grandes distâncias. Então, ele tem essa característica, difere-se, por exemplo, do modal rodoviário, que seria para distâncias mais curtas, né? Mas o que acontece, por exemplo, nesse modal ferroviário, por exemplo, com relação ao centro-oeste,
que acaba escoando boa parte das suas commodities agrícolas junto ao Porto de Santos. E no Paraná, que tem também grande produção agrícola, é exportado, é escoado a sua produção junto ao Porto de Paranaguá. Então, esses dois tipos de modais, né, tanto rodoviário quanto ferroviário, que também são utilizados para transportar commodities, o ferroviário ele acaba sendo um modal mais adequado. Por quê? Porque ele consegue transportar grandes volumes a grandes distâncias, né, a um custo relativamente bem mais baixo. Não precisam de tantos caminhões, por exemplo, para você poder transportar uma carga de soja, por exemplo, né, uma produção de soja. E muitas vezes no modal ferroviário você tem 1, 2 locomotivas puxando 300 vagões de soja carregados. Então o custo acaba sendo muito mais significativo, a redução, né? Outra coisa importante no modal ferroviário é que o modal ferroviário ele é mais lento. Ele tem um processo de entrega mais lento, mas ao mesmo tempo também é possível ser programado dentro desse processo. São produtos que não há necessidade de que a produção e a entrega ocorra muito rapidamente. Então, acontece, né? O problema é que o modal ferroviário ele tem uma alta confiabilidade, por isso que eu digo, né? Ele pode ser programado, a entrega, a quantidade, o volume, só que é lógico, dentro de um tempo um pouco maior, né? Só que ele tem um problema de baixa capilaridade, né? O modal ferroviário você não consegue mudar a sua rota facilmente, porque ele segue, né, o projeto da linha férrea. Então isso acaba dificultando alguns tipos de transporte, de alguns tipos de produtos dentro desse modal. Bom, vamos conhecer então um pouco sobre a malha ferroviária brasileira. Você pode notar nesse mapa que a malha ferroviária brasileira ainda está muito concentrada na área leste do país. Ou seja, não necessariamente ela está concentrada onde os produtos principais relacionados a esse tipo de modal estão sendo produzidos. Então, a gente verifica que há uma questão de infraestrutura e que necessita, por exemplo, ser melhor distribuída ao longo do país. Então, a malha ferroviária brasileira ela já teve um processo de deteriorização ao longo do tempo, né? E ela agora vem trazendo um novo processo de revitalização, em que novas empresas, muito mais competitivas, empresas ligadas à área de logística, estão adquirindo as concessões e buscando investimentos, trazendo novos investimentos em construção de mais malhas ferroviárias para que o escoamento da produção possa ocorrer de maneira eficiente. Um outro modal muito importante também, que é utilizado para certos tipos de produtos, por exemplo, é o modal aéreo. O modal aéreo, claro, é um modal feito por aviões, né? E esse modal, claro, ele é mais caro de todos. Por quê? Lógico, porque ele tem um problema de volume e de peso. Esses dois elementos são fundamentais para que tornem o processo, né, de transporte aéreo mais caro do que os outros. E por isso que normalmente os produtos que são transportados por esse tipo de modal são produtos de maior valor agregado. São produtos que você consegue agregar valor, né, um preço mais alto em relação ao peso e volume que ele se caracteriza. Então, claro, mas ele também tem o menor tempo de transporte, né, muito mais rápido a maneira de se transportar. Ele pode percorrer grandes distâncias, né, e sempre com produtos de maior valor agregado. Então, claro, uma commodity agrícola dificilmente seria transportada por um modal aéreo, por ela ter baixo valor agregado e por ela ter alto volume e alto peso. Mas, por exemplo, você transportar medicamentos, você transportar equipamentos eletrônicos, são produtos que existem um valor agregado significativo e esse valor agregado não necessariamente ocupa muito volume ou muito peso dentro de aviões. O próximo modal é o modal hidroviário, também chamado de modal marítimo ou de cabotagem. Modal hidroviário porque normalmente quando transportes em rios dentro do país, né,
O transporte marítimo ou modal marítimo é quando o transporte é feito pelos mares, e o de cabotagem é quando o transporte é realizado margeando a costa de um determinado país. Então, existem isso também. Entre os vários portos das cidades litorâneas do país, você tem movimentação de cargas entre um porto e outro porto. E esse transporte entre os portos margeando a costa do país é chamado de modal de cabotagem. Também é um sistema de transporte. E o modal hidroviário, ele tem algumas características também, algumas até similares com o modal ferroviário. Por exemplo, ele é um modal que ele permite você transportar muito volume, elevado peso, né? Ele também tem uma certa lentidão de tempo junto com o modal ferroviário, né? Ele também possui baixo custo operacional, porque ele acaba utilizando-se, né, das trilhas e dos caminhos que a água percorre, né? E a confiabilidade, claro, a única questão diferente em relação ao modal ferroviário é a questão da sua confiabilidade, porque, na verdade, a confiabilidade dele depende também da infraestrutura dos portos onde os navios são atracados. Então, se há uma infraestrutura de portos eficiente, existe uma certa confiabilidade. Mas quando a infraestrutura dos portos não são boas, elas acabam dificultando, né, e causando uma perda de eficiência nesse tipo de modal. Depois nós temos o modal dutoviário, que também é um tipo de transporte. Transportes por dutos, por tubulações, por tubos, por encanamentos, né? Que é um tipo específico também de transportes. Os principais produtos que podem ser transportados por dutos são normalmente líquidos e gasosos, né? Nós temos, por exemplo, acordos internacionais de abastecimento, de recebimento de gás, que nós recebemos via sistema dutoviário, né? A própria empresa brasileira de petróleo, que faz toda a movimentação, né, da extração do petróleo e depois a transforma em combustíveis, enfim, né, faz muito transporte também desse líquido por tubos. Então, esses dutos é um sistema, um modal, um tipo de transporte. Como é que ele se caracteriza, né? Então, são elevados volumes e uma certa confiabilidade, né? Desde que o duto não esteja furado, ele não vai ter problema. Mas, normalmente, né, por isso que existe todo um processo de manutenção preventiva que faz com que esses dutos tenham uma confiabilidade, tenham uma segurança, e essa segurança gera confiabilidade para todo esse tipo de modal, né? A vantagem é uma constância, você consegue fazer com que esse sistema de transporte trabalhe praticamente 24 horas por dia, né? O problema é que há uma baixa capilaridade, porque é a mesma coisa, né? Você não consegue ficar mudando os dutos de um local para outro muito facilmente, há um custo baixo, então ele acaba seguindo sempre, normalmente, o mesmo caminho, né? E, normalmente, esse tipo de modal é um modal específico para alguns tipos de produtos. Os principais produtos, como eu disse, são líquidos e gasosos. E, por fim, nós falamos sobre o sexto modal, que é a internet. A internet, como todos nós conhecemos, a internet é um meio também de transporte de dados, de informações, de conhecimento, né? Então, a informação de voz, a internet, ela acaba servindo também como um meio e um modal de transporte. Muitas empresas hoje vendem os seus produtos né, os seus softwares, por exemplo, em que não há mais a necessidade de do consumidor, comprar um produto, uma caixa que venha lá, né, o programa a ser instalado. Ele simplesmente faz um download, ele baixa esse produto da internet, né? Então, na verdade, é um sistema também de transporte. A vantagem dele é que a transferência é imediata. Você consegue, né, ter esse produto, esse serviço, esse software, né, muito mais rapidamente dentro para você, dentro da sua necessidade, né, enquanto cliente.
Agora, é claro, a internet sempre vai depender da qualidade do tráfego de dados, né? Do tipo de banda, do tipo de internet, da velocidade em que ela ocorre, é que vai determinar a sua eficiência, né? E a sua velocidade também. Mas ela não tem limites em relação a dados, ela não tem limites em relação a tamanho de arquivos e assim por diante. Então, também é um tipo de modal muito interessante. Então, recapitulando, né? Quais são os 6 tipos de modais? Vocês conseguem lembrar? Vamos lá, juntos, hein? Modal rodoviário, modal ferroviário, aéreo, marítimo, hidroviário ou cabotagem, né? Modal dutoviário e a internet. São 6 principais modais de transportes que as empresas conseguem atuar e conseguem utilizar para poder atender melhor o seu cliente e aumentar a sua taxa de responsividade. Bom, concluindo a nossa aula, nós podemos dizer então que a importância da escolha do modal é muito importante para a empresa, ou seja, a escolha do modal correto, do modal adequado, é fundamental para que a empresa consiga aumentar a sua competitividade, né? Não vai adiantar uma empresa que produz alimentos agrícolas, commodities agrícolas, né, como soja, transportá-las num avião. Não vai dar certo. Vai encarecer demais o produto e não vai conseguir transportar o volume, né, e a quantidade necessária que muitas vezes os clientes estão aguardando. Então, por isso que ela utiliza-se de modais ferroviários e depois o modal marítimo, né, principalmente para exportação desse produto né, para outros países, né? Então, a escolha do modal é fundamental para a empresa para que ela consiga desenvolver sua competitividade da melhor maneira possível. Outra coisa muito importante é entender cada característica de modal. Por isso que é importante nós conhecermos esses modais e, a partir desse conhecimento, trabalharmos esse entendimento, adaptarmos as necessidades dos produtos e serviços da nossa organização e que a gente consiga, claro, utilizar o modal mais adequado, se adequa melhor a essas características desses produtos e claro, o que o nosso cliente está aguardando. Bom, espero que tenham conseguido tirar as principais dúvidas em relação a essa sessão. Desejo a todos vocês ótimos estudos. Gostou da aula? Tem muito mais esperando você. Na nossa graduação em Logística. Você mergulha em um aprendizado dinâmico e atualizado no EAD Premium que você só encontra aqui. Clique em um dos botões que estão aparecendo na sua tela e dê o próximo passo para transformar seu futuro. Até logo!